Amém. Podem abrir as suas Bíblias, por favor. No Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Antes de Atos, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. No entanto, a todos que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nessas palavras, diga amém. Há uma pergunta intrigante na cabeça de muitas pessoas: que amor é esse que Deus disse que tem, que o levou a entregar o seu único filho para ser morto? Que tipo de pai é esse que entrega um filho para morrer? Minha irmã Sabrina, que está olhando para mim ali, atenta, tem 2 filhos, uma menina e um menino. Qual dos 2 você entregaria para o sacrifício, o mais velho ou a mais nova? Nilza tem um filho e um neto, minha esposa. Qual você entregaria para o sacrifício, o filho ou o neto? Pastor Adilson tem 2 filhos. Qual dos 2 você entrega para o sacrifício? E você, Júnior, que tem 2? Quem aqui tem 4 filhos? Levante a mão. Alguém aqui tem 4 filhos? Você tem 4. Qual você entrega para o sacrifício? Quem aqui tem 5 filhos? 5. Tem 5 filhos? Corintiados, tá bom. Qual você entrega para o sacrifício? Quem aqui tem netos? Qual neto você entrega para o sacrifício? O mais velho, do meio, o mais novo? Eu não entregaria meu filho para o sacrifício. Talvez eu me sacrificasse por ele, é bem provável. Mas Deus não hesitou. Quando ele olhou do céu, e a palavra do Senhor disse que ele contemplou a condição da humanidade, e ele viu que a humanidade estava perdida, completamente perdida. A Bíblia diz que ele olhou do céu e contemplou a maldade tomando conta do mundo. E ele tomou uma primeira providência. Ele chamou um homem santo chamado Noé e disse: olha, Noé, a maldade tomou conta do mundo, eu vou recomeçar, eu vou resetar tudo. Só vai sobrar você e sua família. Game over para os demais. Fim de jogo. E aí ele mandou o dilúvio e morreram todos, menos a família de Noé. E ele repovoou o mundo. Mas o pecado aflorou de novo e a maldade tomou conta do mundo. Então ele disse: eu vou dar uma outra chance a esse povo. E ele procurou de novo um homem santo, chamou Abraão e disse: olha, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou através de você formar uma nação santa. E ele passou séculos para formar essa nação. Só de escravidão foram 400 anos no Egito. E quando finalmente essa nação se organizou e ele instituiu o culto sacerdotal, ele instituiu as regras e as normas de santidade, ele esperou que essa nação saísse espalhando a mensagem pelo mundo e ganhasse multidões para ele. Mas essa nação, além de se fechar dentro dela mesma, se ensimesmar, voltar-se para o próprio umbigo, se tornou uma nação ambígua, que adorava a Deus e a outros deuses. A maldade tomou conta deles. A iniquidade começou a ser uma realidade. Iniquidade, para quem não sabe, é o pecado que vira coisa normal. É quando o pecado é tão normal, é tão comum, que ninguém se importa mais com a sua prática. A iniquidade é o pecado com o qual alguém já se acostumou. A iniquidade é o último estágio da maldade, quando ela dominou a mente de tal forma que cauterizou a mente a ponto de torná-la insensível à realidade do pecado. Mas Deus não desistiu.
ele não desistiu. Então ele mandou Jesus. E essa história que eu acabei de lhes contar foi também representada por uma das parábolas que Jesus contou, que certo homem arrendou uma propriedade, e na época de cobrar ele mandou os cobradores, e os que tinham arrendado a terra mataram os cobradores, e ele mandou um segundo grupo de cobradores e mataram eles também. E ele disse: eu vou mandar meu filho, porque certamente meu filho respeitarão. Mas disseram: eis o único herdeiro, se o matarmos, será tudo nosso. E então mataram aquele jovem herdeiro, e Jesus disse: o que este pai fará? E os discípulos responderam: virá com os seus exércitos e destruirá a todos. Deus não terá ninguém por inocente. Você que está acompanhando em casa, Deus não terá ninguém por inocente. O desejo de Deus, como diz na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, é que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da graça por Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvo, não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação não é uma conquista humana, não é fruto das boas obras, não é fruto do bom comportamento, não é fruto da religiosidade, não é fruto das doações que eu faço para a igreja. O apóstolo Paulo vai dizer que se eu der todos os meus bens, se eu falar em línguas, profetizar, se eu me tornar um homem a ponto de alto sacrifício, de me jogar no fogo, nada disso me aproveitará se não houver amor. E o amor que ele está falando aqui é o amor agape, é o amor de Deus manifestado em nós. E foi esse amor que estava em João 3,16, que Deus foi envolvido por esse amor espiritual, esse amor sacrificial. E Deus, na pessoa do Filho, se fez homem, porque Ele tinha que se identificar conosco, Ele tinha que se comunicar conosco, e Ele se fez um de nós. E quando a Bíblia diz a expressão, o verbo se fez carne, literalmente o que a Bíblia está dizendo é que a palavra se fez carne. Porque no original é logos, e logos pode ser traduzido como palavra ou verbo. E verbo, para quem não sabe, é a palavra em ação. Quando você diz eu ando, é uma ação. Quando você diz eu como, é uma ação. Eu durmo, é uma ação. Verbo é a palavra em ação. E foi pela palavra que as coisas vieram a existir. E disse Deus, haja, e tudo que Ele ordenou veio a existir. Então Deus determinou desde a eternidade a nossa salvação. Quando a Bíblia diz que Ele sacrificou um cordeiro para que pudesse a roupa dessas pessoas que estavam nuas e em pecado, Adão e Eva, viesse de um cordeiro sacrificado. As primeiras vestes deles vieram de um cordeiro sacrificado, porque as vestes da santidade, as vestes da espiritualidade, vêm da pessoa de Jesus, o cordeiro que foi sacrificado por nós. O apóstolo Paulo vai dizer que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E no original, em hebraico, Páscoa, Pessa, significa passagem. Significa que havia uma maldição lançada sobre os egípcios. E os egípcios aqui representam as pessoas que amam mais o mundo do que a Deus. Mais os prazeres da carne do que a Deus. Mais as coisas que podem conquistar neste mundo do que a conquista da vida eterna. E é papel da igreja não de apontar o dedo, não de julgar, não de condenar, não de jogar pedra. É papel da igreja orar pelas pessoas, clamar a Deus por ela, como fez Abraão por seu sobrinho Ló. É papel da igreja ser um agente de intercessão, mas é papel da igreja também ser um agente de proclamação, de anunciar as boas novas. A palavra evangelho em português significa boas novas. E o angelion, boas novas, era quando o exército ia para o combate, ganhava a guerra, e então vinha uma pessoa na frente, um arauto, que quer dizer mensageiro, anunciando para a cidade. Isso acontecia em Roma e em outras cidades daquele tempo. Olha, vencemos a guerra, conquistamos o inimigo. Então o arauto, ele vinha na frente, e o povo começava a se alegrar. E aí o povo ia para a beira da estrada, para as ruas, e recebia os guerreiros que voltavam da batalha com ramos de oliveira, festejando, celebrando, porque o exército tinha vencido a guerra. E Jesus disse, olha, eu vou nomear vocês como meus mensageiros, e vocês vão anunciar o meu evangelho, a minha boa nova. Ceia é momento de reflexão, de que Jesus deu a vida por nós, e devemos dar a vida uns pelos outros. Devemos dar a vida pela causa de Cristo. Devemos dar a vida por aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E o que é dar a vida? É dedicar tudo o que você tem e todo o seu tempo para o Senhor. É não ter vergonha de dizer que você ama Jesus e que você é dele. Hoje eu estava lendo uma reportagem sobre jogadores de futebol, atletas de Cristo, que não têm vergonha de dizer que são crentes. Hoje o time do Corinthians jogou com o Novo Horizontino e apanhou de 3-1. Virou piada na internet.
porque o Novo Horizontino não tem a tradição do Corinthians. Mas o que eu quero chamar a atenção não é isso, que é normal um time grande perder de vez em quando. Ninguém é imbatível. Mas o que eu quero chamar a atenção é que tem uma colunista que ela é lésbica e ela não gosta de crente. Ela já disse isso. E ela começou a criticar o time do Corinthians, mas ela destacou 2 jogadores que não valem nada e que, na opinião dela, deviam ser descartados do time. Quais foram os 2 jogadores que ela escolheu? Os 2 crentes que estavam em campo. Outros jogadores jogaram mal, mas ela destacou aqueles. Por quê? Porque nós sempre seremos odiados por pregarmos a palavra de Deus. Nós sempre seremos odiados por querermos viver em santidade. Nós sempre seremos odiados por querermos viver a pureza da doutrina de Cristo. E não temos que nos envergonhar disso. Mas qual deve ser a nossa reação? De ofensa? De ataque? De vilipendiar o outro? Não. A nossa postura é de intercessão e de proclamação. Essa postura dupla, de intercessão pela alma para que ela conheça a verdade, e de proclamação. No original, a palavra querigma, uma palavra que eu acho muito bonita, significa proclamação, anunciar a palavra de Deus. E a mensagem querigmática de Deus é essa: Jesus Cristo veio ao mundo e morreu por nós. Ele morreu pelos nossos pecados, e todo aquele que crê e o receber como Salvador tem a vida eterna. Não tem mistério, não tem segredo, é só isso. É renunciar o mundo, é renunciar a carne, é renunciar o pecado e aceitar Jesus como Salvador. Mas o capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo 11, traz uma revelação muito interessante. O texto bíblico em Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: Ele veio para o que era seu. Significa que Jesus nasceu para que as pessoas pudessem ser salvas. Mas ele começa pelos judeus, e os judeus o rejeitam. Ele veio para o que era seu, ele veio para o seu povo judeu, e os judeus o rejeitaram. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, a saber, os que creem no seu nome. Jesus Cristo veio para que todos tenham vida, e vida em abundância. A palavra que tem que estar na nossa boca é essa: você é servo de Deus, você é serva de Deus, disfarçado de alguma coisa aqui na terra. Eu estou disfarçado de pastor, o outro ali é disfarçado de advogado, o outro ali é disfarçado de policial, a outra ali é disfarçada de professora. Cada um é disfarçado de alguma coisa aqui na terra, porque tem que comer, beber, pagar a conta. Mas antes e acima de tudo, você é servo de Deus. É por isso que a Bíblia diz: quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Porque você tem que ter na consciência, em mente, que você não é como as outras pessoas. As outras pessoas vivem para juntar dinheiro, para acumular riquezas, para se divertir, para viver a vida em curtição. Não é pecado passear com a família e se divertir, mas é pecado você negar que a coisa principal na sua vida é conhecer a vontade de Deus e cumpri-la. O plano e o propósito de Deus para a sua vida diz respeito à eternidade. E quando você come do pão e você bebe do cálice, você está falando de um homem que não precisava ter nascido, mas resolveu nascer. Um homem que não precisava ter sofrido, mas decidiu sofrer. Um homem que não precisava ter morrido, mas escolheu morrer, porque ele foi movido por um combustível poderoso, talvez o combustível mais poderoso da história, o combustível que move e transforma o mundo, o único combustível capaz de mover o coração endurecido, embrutecido, de pessoas que cercam a sua vida, o combustível do amor. Ele foi movido por esse combustível, porque foi esse combustível que o trouxe ao mundo. A Bíblia diz que Deus amou. Então Deus amou porque Ele é amor. E aquele que não tem amor não conhece a Deus, diz a Bíblia, porque Ele é amor. Então se você diz que você é de Deus e você é movido por rancor, você é movido por ressentimento, você é movido por mágoa, ou por qualquer coisa semelhante a isso, você ainda não conhece Jesus. Ah, mas não me ofenda não, que se pisar no meu calo tem resposta. Ah, não mexa nos meus filhos, nem nos meus pais, nem na minha mãe, nem no meu irmão, porque se mexer tem resposta. Eu não estou te dizendo que você não defenda as pessoas que você ama. Eu estou dizendo que o seu combustível aqui na terra
deve ser o combustível do amor, mas não do amor fajuto que o mundo oferece, um amor de falácia e de mentiras. Eu estou falando de um amor espiritual. Eu estou falando do amor que é gerado pela doce presença do Espírito Santo, do amor que muda a visão, a compreensão de tudo que nos rodeia, do amor que nos faz desejar interceder por alguém que nos persegue, alguém que nos amaldiçoa, alguém que nos condena, alguém que nos ataca, alguém que nos ofende. O amor que faz você dobrar os joelhos e dizer: ó Deus, perdoe a ele. Ele não sabe o que está fazendo, ele ainda não conhece o teu amor, ele ainda não conhece a tua salvação, ela ainda não te serve, Senhor. Faz com que a tua palavra chegue até ela ou até ele, que ele também tenha um encontro com Jesus como eu tive, que ele tenha a sua vida tocada e transformada como eu tive. O verdadeiro amor move os nossos corações. O verdadeiro amor tira-nos da condição de conforto e coloca-nos no campo de batalha. Mas que batalha? A batalha espiritual. E a batalha espiritual se dá através de uma vida de santidade, de renunciar a si mesmo. Isso mesmo, renunciar a si mesmo. Porque o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, Cristo vive em mim, então a minha vida não me pertence mais. Eu não vivo mais para me agradar. Eu perdi o direito de me indignar com aquilo que me ofende no dia que eu aceitei Jesus, porque ele disse: eu serei o teu advogado, ou eu creio nisso, ou eu não creio. Mas infelizmente não é o que a gente vê. A gente vê as pessoas querendo agir na força da carne, na força do próprio braço, querendo gerar as mudanças e as transformações à sua volta pela sua própria força. E é por isso que muitos não entendem o amor de Deus. Que Deus é esse que sacrificou o seu filho? A Bíblia diz que ele era o unigênito de Deus. No original a palavra ruios significa único gerado, não tinha outro, era o único. Mas aí ele morre, e quando ele ressuscita, o apóstolo Paulo diz que ele deixou de ser o unigênito e ele passou a ser o primogênito. E todo mundo sabe que primogênito é o filho mais velho, vem outros depois dele, e eu e você viemos depois dele. Ele é o primogênito, mas por meio dele ele veio para que todo aquele que o recebesse se tornasse filho de Deus. Eu já falei aqui em mensagem anterior que no original a palavra paidion é uma palavra que refere-se a criança. Tem a ver com criança, mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus nos recebe como Senhor, nós recebemos a Ele como Senhor, e Ele nos recebe como filhos, nos tornamos paidions, que significa que somos adotados por Deus, somos agora herdeiros junto com Ele, temos os mesmos direitos que Ele. Então, para compreender o amor de Deus é preciso compreender duas coisas essenciais. A primeira é que a palavra de Deus estabelece que a alma que pecar morrerá, e morrer aqui significa ser condenado à eternidade inteira de sofrimento. Quem quer isso? Quem quer isso? Diga misericórdia. Você quer uma eternidade de sofrimento? Fica ligado, não diga amém a uma coisa dessas, se liga. Diga para o irmão do lado, se liga na mensagem. A primeira coisa é essa: a alma que pecar morrerá, e morte significa separação. Então morte aqui é condenação eterna, é sofrimento eterno, longe de Deus. Porque quer você queira ou não, o universo é movido por regras. Se eu não me engano foi Albert Einstein, o cientista, que disse que o universo é organizado demais para ser obra do acaso. Existem leis físicas que regem o universo. Quando Sir Isaac Newton, que era crente, e pouca gente sabe disso, Isaac Newton era crente. E era tão crente que tem um livro escrito por ele, que não é muito divulgado, chamado Tratado do Apocalipse. Um livro no qual ele analisa o livro de Apocalipse. Isaac Newton, o maior gênio desde Arquimedes. Arquimedes viveu lá no século II a.C. Isaac Newton vai surgir lá no século 17, 18. E até então não tinha tido um gênio como aquele. Esse homem era crente, mas era um cientista, que dedicou-se a pesquisar as leis da física. E ele começa a estabelecer algumas leis que ele não criou, ele as descobriu. Ele percebeu que elas existiam, e uma delas é a lei da gravidade. Se você jogar uma pedra para cima, ela não vai flutuar, ela vai cair. Mas você serve a um Deus que está além das leis estabelecidas por Ele mesmo. E é por isso que o martelo flutuou quando o profeta ordenou, porque Deus está dizendo: eu sou o Deus dos impossíveis, eu sou o Deus que faz o martelo flutuar.
Se tem algo na tua vida que é pesado demais, Deus vai fazer ficar leve. Como? Eu não sei. Eu só sei que se você tiver fé e você crer, você verá a glória de Deus. Então a primeira realidade para compreender o amor de Deus é essa. A alma que pecar morrerá, é lei espiritual. E pelo pecado o homem estava condenado. Mas olha o amor de Deus. Lá no Éden, quando Eva peca e leva Adão ao pecado. Adão, o que foi isso que você fez? A mulher me deu do fruto e eu comi. O homem tem dificuldade de assumir responsabilidade. A mulher disse, foi a serpente. Deus ama quem chega diante dele, se derrama, se rasga e confessa o seu pecado sem jogar a culpa nos outros. Aquele marido que está vivendo um momento difícil com a sua esposa e diz, eu traí a minha mulher, mas a culpa é dela, porque ela não estava me dando carinho, ou o inverso. O outro pode ter feito algo que facilitou, que abriu as portas, mas a escolha, a decisão foi sua. Eu estou aqui nas drogas, jogado nas drogas, porque os meus pais não me deram amor. Certamente foi traumático não receber o amor dos seus pais, mas a escolha de cair nas drogas foi sua. Temos que parar com esse discurso da vitimização, que joga a culpa sempre em terceiros. Cada alma é responsável por si mesma. Ezequiel capítulo 18, a alma que pecar, esta morrerá. Nunca mais, diz a palavra em Ezequiel 18, se dirá em Israel, os pais comeram uvas verdes e foram os dentes dos filhos que embotaram. Ou seja, cada um assumirá as consequências das suas próprias escolhas. Mas a boa notícia é que o amor de Deus já estava lá no Éden. E Deus disse à mulher, olha, a serpente vai picar o seu calcanhar. Ou seja, Satanás vai te perseguir. Mas não tem nada não. Eu vou fazer de você, mulher, quer dizer, da sua descendência, nasceu um, glória a Deus. De quem é que eu estou falando, igreja? De quem é que eu estou falando, igreja? Vai nascer um da tua descendência que vai pisar na cabeça do diabo. Ele vai pisar na cabeça da serpente. Ele vai derrotar a serpente. Mulher, o primeiro Adão pecou, mas eu vou mandar o segundo Adão e ele vai botar ordem na casa. O segundo Adão veio. E o nome dele é Jesus. E por isso ele se torna o segundo Adão. O irmão mais velho de muitos irmãos dos quais eu e você fazemos parte. O apóstolo Paulo tem uma compreensão espiritual tão profunda de como deve ser a nossa postura diante de Deus, que ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, mas ele vai dizer, e eu sou o principal dos pecadores. Ele não está dizendo que ele quer se colocar no pedestal, não. Ele está dizendo que ele assume a sua condição diante de Deus, sua condição espiritual e não apenas moral. Tem pessoas que querem assumir uma postura moral. Eu sei que eu errei, eu não devia ter feito isso. Não é só isso não, você tem que assumir que você pecou contra Deus. Você deu um tapa na cara de Deus quando você escolheu pecar. Você insultou a santidade de Deus. Você conspurcou, quer dizer, contaminou a sua existência. Você foi chamado para ser santo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16. Portanto, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu estou aqui com o celular na mão e eu vou postar lá no grupo só para vocês verem. Com o esboço da mensagem de hoje, eu não entrei nem na introdução. Vocês vão ver o esboço, que é assim que Deus faz. Eu comecei um pedacinho da introdução e tomei outro rumo, porque certamente tem pessoas aqui que precisavam ouvir isso. Que santidade fajuta é essa? Que por qualquer coisinha ela se desmancha. Que vida espiritual é essa? Que você a descarta e desiste dela por qualquer tentaçãozinha barata que apareça. Que vida com Deus é essa? Que se baseia numa religiosidade de aparência, que você vem para o culto com a Bíblia, você canta, você adora, você ora, você chora, você ouve a palavra, você balança a cabeça, concorda, se emociona, e quando sai daqui é para beber, para viver em fornicação, em imoralidade, em coisas que você sabe na sua consciência que Deus desaprova.
Agora no carnaval eu perdi a conta dos rostos conhecidos que estavam no carnaval e que dias antes estavam postando nas redes sociais: Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Não, eu não estou julgando ninguém e nem estou condenando ninguém. Eu estou dizendo que você tem que fazer uma escolha de que lado você está. Estamos chegando, amados e amadas, na encruzilhada da decisão: ou você é de Deus ou você não é de Deus. E quem é de Deus recusa-se a beber do cálice de Satanás. Quem é de Deus recusa-se a sentar à mesa do rei deste mundo e comer das suas alfarrobas. Alfarroba é comida de porco. O filho pródigo sai da presença do pai e vai para uma outra terra, gasta a fortuna do pai, e quando ele está passando fome, ele tem vontade de comer comida de porco. Alfarrobas é comida de porco, porque ninguém lhe dava nada, diz a Bíblia no capítulo 15 de Lucas. Quando Daniel vai para a casa do rei da Babilônia, ser um dos jovens inteligentes, que eles perceberam a inteligência, ele e os 3 amigos: vamos criar esses meninos para servirem no reino. Eles têm uma inteligência acima da média. Quando eles estão sendo treinados, o primeiro teste é um teste espiritual. Olha, vocês vão ficar aqui, nesse lugar onde estão esses ídolos, os ídolos da Babilônia, e vocês vão comer das comidas oferecidas a eles. Para quem não sabe, naquele tempo os animais eram mortos, o sangue era derramado e a carne era oferecida para ser comida. Daniel sabia que era carne sacrificada a demônios, a ídolos, e ele disse: não comerei, quero só frutas e legumes. E não tem essa história de jejum de Daniel, é dieta de Daniel, porque jejum é abstinência de alimento. Isso é uma ressignificação que deram. Ele fez uma dieta, ele não fez um jejum. Um mês depois, Daniel e seus amigos estão com a pele mais bonita, estão mais gordinhos, mais bonitos do que aqueles que comeram da iguaria do rei. Trocaram o nome deles para que eles perdessem a identidade. Obrigaram eles a não falar mais hebraico, a falar aramaico, para que eles perdessem qualquer conexão com a língua da palavra de Deus, porque a Bíblia era escrita em hebraico. E eles, escondidos, começavam a falar hebraico em casa e na sinagoga. Eles não perderam a conexão, mesmo vivendo em um mundo que queria desconectá-los de Deus. Eu quero dizer a você, principalmente aos mais jovens que estão aqui, rapazes e moças: este mundo opera sob o comando de Satanás. Ele quer desconectar você de Deus, ele quer roubar a sua identidade cristã, ele quer roubar a sua comunhão com Deus. Ele sabe que você é de Deus e ele quer te roubar, porque ele veio para roubar, matar e destruir a sua conexão, a sua comunhão com Deus. Mas eu te digo, neste dia de ceia, em que você comeu do pão e bebeu do cálice, você é de Deus. O diabo não pode ter brecha na sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: não deis lugar ao diabo. Ele só quer um pezinho, uma brecha. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 2, versículo 22, ele diz: fuja das paixões da mocidade. Literalmente, corra. Não é vergonha correr, não. Vergonha é dar uma de forte e sucumbir. Você, rapaz, chega aquela moça bonitona, você é bonito, ou atraente, ou forte, seja lá o que for. Às vezes você nem é, mas o diabo faz ela dizer que você é. Ele chama para ir passar uma tarde de amor, que não é de amor, é de fornicação. E você cai. Aqueles amigos que dizem que são seus amigos do peito, como diziam na minha terra, amigo do peito é catarro. Há seus amigos do peito que te amam. Você tem que ir com a turma, se você não for, não anda mais com a gente. Ou seja, para ter aliança com a gente, você tem que ser como a gente. E quer saber? Eles não estão errados, não. Porque que se mistura com porco, farelo come. Se você quer se parecer com o mundo, você tem que se comportar como o mundo. Mas se você quer ser luz nas trevas, você tem que ser diferente. Porque você tem que se parecer com aquele que habita em você. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E se seu amigo, entre aspas, exige como condição para ser seu amigo, você sair com ele para farra, beber, prostituir, fornicar, roubar, usar drogas ou qualquer coisa semelhante a isso, ele não é teu amigo, pois um verdadeiro amigo respeita as escolhas do outro.
Dia de ceia, dia de reflexão. Aquela sua amiga dona de casa, que vai para a tua casa só chorar a miséria, só falar mal do marido dela. Aí você diz, o meu, graças a Deus, não é assim não, meu marido é uma bênção, deixa de ser tola. Ela está com a vida dela arruinada e você está lá elogiando o seu marido, dizendo que a sua vida é maravilhosa, despertando o que não deveria despertar. Ao invés disso, quando ela começar a falar, diga, mulher, me dá uma pausa. Olha, eu sou serva de Deus. E eu aprendi uma coisa na palavra de Deus. Reclamar não muda nada, mas orar muda. Ajoelha aqui e começa a clamar com ela. Mas ela não é crente, começa a clamar. Se ela realmente estiver buscando ajuda, ela vai voltar amanhã, vai voltar depois de amanhã, e ela vai acabar se convertendo. Mas se você alimenta os rancores, as mágoas e as feridas, corre o risco dela se tornar sua competidora. Abra o seu olho, fique esperta. Quem tem mercadoria boa em casa tem que dizer na rua que está estragada. É por isso que Deus acaba comigo por onde passa. Brincadeiras à parte, tenha sabedoria. Você, homem, que dá mais atenção à mulher do filme, da novela, do Netflix, da rua do que a sua esposa, dê atenção à sua esposa. Minha esposa precisa emagrecer, paga uma academia para ela, paga um pilates para ela. Eu não posso pagar, então começa a fazer caminhada com ela, compra uma bike, vai junto com ela, invista nela, acredite nela. Mas depois que a minha mulher amadureceu, que envelhecer é só o diabo, né? O crente amadurece. Depois que a minha mulher amadureceu, o corpo dela não é mais o mesmo. E o seu é? É todo mundo que é um Teobaldo? Aceite que a vida muda as pessoas, mas não aceite que a vida mude você na essência do que você é. A essência do que você é filho de Deus, e você tem que viver uma vida de comunhão, de conexão com Deus. E quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Tem a ver que todas as áreas da sua vida, a glória de Deus tem que estar presente, pois Ele não é o Senhor somente de alguns aspectos da sua vida, Ele é Senhor de tudo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí eu pergunto, que amor é esse? Que levou Jesus a nascer, sabendo que ia morrer, por muitos que iriam recusá-lo. Aquela multidão que disse, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Foi a mesma multidão que disse, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Não se mova por elogios, nem se abata com as críticas. Aquele que te ama, Ele já te escolheu na pessoa de Jesus Cristo. E Ele só te pede uma coisa, que Ele pediu a Abraão, que Ele pede a mim e a você: anda na minha presença em perfeição. E o que é andar em perfeição? É andar em santidade, é andar rejeitando o pecado, é andar, e se porventura pecar, ser como alguém que tropeçou. E quando a gente tropeça, a gente não fica no chão chorando, a gente levanta, sacode a poeira e vai em frente. Confesse o seu pecado a Deus, fale das suas fraquezas, fale das suas lutas, fale das suas limitações, fale dos seus medos, dos seus embaraços, daquilo que te tenta, daquilo que ainda pode vir a te derrubar se você vacilar. Vigie nisso, peça que Ele te fortaleça a cada manhã. Cerque-se de pessoas que te botam para cima e que te aproximam de Deus. Não se cerque de pessoas que te chamam para as coisas deste mundo, porque o mundo jaz no maligno. Esses são os conselhos que eu tenho para vocês hoje.